Fala, seus DBA cara de nada, como é que vocês estão? Safe? Felipe Alves aqui, DBA. Estamos aqui hoje, pessoal, com mais um vídeo sobre a minha série Carreira de DBA e Guia Completo para Iniciantes. Essa série de vídeos onde eu falo para vocês um pouco sobre carreira de DBA, né? Falo sobre banco de dados no geral, DBA em si. E a gente vai estar falando nesse vídeo sobre a continuação das certificações, tá bom? Então, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, eu já fortalecer esse conteúdo, curte, comenta, compartilha, aciona o sininho para estar recebendo notificações de novos vídeos. Essa força de vocês é muito relevante para fazer esse conteúdo aí chegar ao máximo de pessoas possíveis, né? Então a gente vai estar falando de certificações. Nesse vídeo, é o terceiro vídeo aí que eu estou falando de certificações. Eu vou estar falando das certificações de OCM, certificações do OCI e certificação de Exadata, né? 3 pontos específicos aí, que seria um terceiro degrau para quem está aí tirando as certificações, tá? Então bora pro vídeo. Bom, pessoal, vamos então aqui para o nosso vídeo, tá? Onde eu vou estar falando aqui, né, da carreira de DBA. Como eu falei, nesse guia completo para iniciantes, certificação do banco de dados Oracle, tá? Nesse vídeo aqui a gente vai estar falando um pouco mais de certificação e aí a gente vai estar falando da certificação de OCM, as certificações do OCI e as certificações do Exadata, tá? A certificação do Exadata. E aqui eu vou fazendo um paralelo, né, com o DBA Oracle Senior. E aí aqui no fim do vídeo eu vou estar fazendo alguns insights com vocês sobre isso e explicando porque que eu coloquei aqui DBA Oracle Senior, tá bom? Então vamos falar aqui um pouquinho das certificações. Como eu falei, eu vou trazer aqui para vocês a trilha de certificação desses 3 recursos que eu falei para vocês, né? O OCM, que é o Oracle Certified Master, as certificações do OCI, que é a cloud da Oracle, aí, então está em bastante alta a cloud da Oracle, né? E tem até um negócio interessante que eles fazem de distribuir as certificações grátis, eu vou estar pontuando isso com vocês, e certificação de Exadata, que é uma appliance, né, digamos assim, que também está bem em alta, tanto os OCS, né, o Exadata Cloud Customer e o Cloud Service, que tem a ver com o OCI, inclusive. Eu vou estar pontuando isso também com vocês aí na certificação, tá? Então, primeiro vamos falar dessas 3 certificações, e depois eu vou fazer alguns insights aqui com vocês em relação a esse nível aqui, né, de certificação que você chega para poder, né, tirar mais certificações e ser reconhecido pelo mercado. A primeira delas aqui é a do Oracle Certified Master. Eu deixei os 2 links aqui da trilha de certificação, tá? Eu já estou com os links abertos aqui, tá bom? E aí eu vou estar passando eles com vocês, tá? Então, tem o Oracle Certified Master, pessoal, digamos assim, o terceiro nível, né, de certificação que você tem do banco de dados Oracle, tá? Você precisa ser OCP, né? Antigamente tinha o OCA, o OCP e o OCM, e agora o OCM, ainda existe, na verdade, o OCP e o OCM, mas quando eu tirei lá a certificação de OCP, que era do 11, você fazia um OCA, que é o Oracle Certified Associate, depois você fazia o OCP, o Oracle Certified Professional, que é o que eu já mostrei para vocês, né, no segundo vídeo aí dessa parte de certificação, tá? E que hoje ainda funciona assim, né? Porque hoje você tirar certificação do 19 direto, 19C, você já cai como OCP. Quando eu fiz um tempinho lá atrás, pessoal, era um pouco diferente, tá? Mas hoje você já entra como OCP. E aí, se você quiser evoluir mais um passo, você vem e tira o Oracle Certified Master, tá? Que é o OCM. Esse aí que é o nível mais graduado aí da certificação de banco de dados Oracle, tá, pessoal? Quando você quer evoluir um passo a mais aí depois do OCP, você vai para o OCM. Que aí poucas pessoas têm essa certificação, tá? É uma certificação um pouco mais complexa de você fazer. E aqui eu deixei os links, tá? Com essa trilha de certificação, tá? E aqui as trilhas do Education, da própria Oracle mesmo, tá? E aqui um pouquinho dessa explicação, né? O que é esse o Oracle Certified Master, né? É você ali ter uma certificação, um nível graduado maior da questão do banco de dados Oracle, né? E você vai ser ali graduado para manipular tanto o banco de dados quanto questão de data guard e hack, né? Inclusive eu estou falando do OCM aqui nesse terceiro vídeo porque a prova envolve questões de data guard e hack, tá, pessoal? Então é bem interessante você tirar essas certificações antes, que eu falei lá no segundo vídeo, né, de certificação, para poder vir depois para vir para esse nível aqui, tá? Aí vocês têm os requirements, você precisa ser OCP para poder fazer esse recurso, tá? E aqui ele até fala, essa prova até fala que há um mínimo de 3 a 4 anos de experiência com banco de dados, tá?
Então, assim, é uma prova que se você pegar a trilha certinho e fazer, estudar, você consegue fazer? Consegue, mas é interessante que você já tenha uma experiência prática com banco de dados, tá? Para chegar lá e realmente conseguir implementar tudo aquilo que você precisa, né? E aí é interessante essa prova, pessoal, porque ela ainda não tem, bom, pelo menos até o momento, você não faz ela no Brasil, você faz ela lá fora, tá? Se eu não me engano, são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, salvo engano, tá? Se alguém tiver informações mais atualizadas aí, pode colocar nos comentários para ajudar a gente, tá? Eu não cheguei a procurar quais são os países, mas esses é o que eu lembro lá de quando eu comecei a estudar, tá? Então, acredito que ainda sejam os mesmos, mas se tiver uma informação mais atualizada, coloca aí, tá? E é bem interessante que esse primeiro link que eu passei para vocês, ele traz o que a gente faz, né? O que a gente tem que fazer para ser OCM, tá, pessoal? Então, ó, Certify Master Full Exam 2 dias e 4 módulos, 3 horas cada. O que é isso, pessoal? Para tirar a certificação de OCM, pessoal, você vai para um ambiente controlado, por isso que você não faz no Brasil, ainda não tem no Brasil, um ambiente controlado pela Oracle, e aí vai ter uma série de desafios lá, né, de questões para você resolver, tá? Então não é uma prova escrita, é uma prova prática, onde você está lá em loco e faz todo o processo lá em um ambiente controlado da Oracle. Para vocês verem que bacana, né? É um pouco mais difícil, mas é bem interessante, né? Porque você não faz uma prova igual a gente faz aí do OCP, né? Você entra lá, se inscreve, aí tem a questão do Zoom lá, e aí alguém fica te olhando, tem as questões que você está marcando e no final tem o resultado. Não, no OCM você vai lá fazer em loco a prova, tá? Então aí você tem para fazer, tirar o Certifier e também para fazer o upgrade, ó, se você quiser fazer o upgrade. O upgrade são um dia, 2 módulos, 3 horas cada. Tá? Então precisa ver que é bem complexo, né? Então 4 módulos, 3 horas cada, 2 módulos por dia, 6 horas por dia de prova. Precisa ver que é bem pesado, né? Bem puxado. Então a gente faz isso. Ó. Se você for fazer a certificação mesmo, né? Você tem que ser OCP, tá? E aí você tem que fazer 2 cursos oficiais, além de fazer a prova. Tá, pessoal? E aqui tem aqui, ó. Esse aqui é se você for... aqui, ó. Complete um desses 2 cursos para você receber a certificação. Eu posso ir lá só fazer a prova? Pode. Mas você vai receber o OCM? Não, porque você tem que fazer um desses 2 cursos aqui, ó. Ou 2 de dessa lista de cursos aqui, ó. Tá? Curso oficial da Oracle, tá, pessoal? Você precisa fazer lá pela Oracle 2 desses cursos aqui para poder validar o seu OCM. Tá? Então, assim, aí financeiramente falando, né? Você vai ter uma grana aí para poder sair do país, fazer a prova e depois também, ou antes, né? Fazer 2 cursos aqui, dessa lista aqui, ó. Aí você faz esses cursos e aí você pode fazer a prova ou pode fazer, acho que se eu não me engano não precisa necessariamente ter feito o curso antes, tá? Os cursos antes, você pode ter feito, pode fazer depois. A questão é que só vai receber o certificado validado depois que fizer os 2 cursos, tá? Aqui ele fala um pouquinho também do ambiente, ó, da prova lá em si, tá? Oracle Linux 7.9, o browser Mozilla, o VI o editor, o Shell é o Bash, como a linha de comando, ferramenta de linha de comando, você tem que o Enterprise Edition, banco de dados 19c, tá? No módulo 1 e 3 é 19.3, no módulo 4 é 19.15, ó. Você tem um SQL Developer para usar também, você tem um Grid, ó, e você tem um EM, tá? É aqui, ó, ambos estão disponíveis somente para algumas questões, ó, para algumas atividades, tá? Para algumas tarefas. Então ele fala isso. E aqui, ó, o que contém na prova? Os conteúdos, né? A parte do banco de dados mesmo, do Google Database, parte de backup, gerenciamento de dados, ó, da memória, table space, partitioning, ó, parte de performance, olha que bacana. Ó, configurar um data guard e configurar um cluster, um hack, como eu tinha mencionado para vocês. Tá? E aí, esses são os conteúdos. Tá? Isso aqui é só para vocês entenderem a trilha de certificação. Tá? Então, novamente, você tem que fazer uma prova lá em loco, né? Em um laboratório da Oracle controlado. Tá? Você tem que fazer 2 cursos oficiais, certo? E aí submeter tudo isso para poder passar, né? Isso para ser certificado. Tá? Eu até coloquei aqui, ó, eu estava procurando do 19, mas ele sempre está me mandando para o do 12 aqui, acho que ele não está atualizado lá na Oracle, que é a parte da prova, né? Fala aqui, ó, você precisa ser o CP, 12 ou 19, e aqui também a lista dos cursos que você tem que fazer, tá? Dos 2, aqui ele lista só do 12, como eu falei, essa prova aqui eu achei do 12, eu não achei do 19.
E aí depois você vai lá e faz a prova, fazer a prova. Marca, né, a agenda, marca a prova e vai lá e faz. Aí no caso, para nós brasileiros, né, tem que sair do país e fazer fora, tá? Então perceba que o OCM, ele é uma validação bem criteriosa, né? Logo, essa certificação aqui, pessoal, é uma certificação muito bem reconhecida pelo mercado, tá? Muito bem mesmo. Tanto é que tem poucas pessoas até no Brasil que tem essa certificação, tá? Então, para vocês entenderem aí a complexidade, né, e o nível de relevância que essa certificação tem, tá? O OCM. Então, novamente, você vem daquela trilha, né? OCP, aí você vai ali para os especialistas, né, os expert, né? Ou seja, Hack, DataGuard e Golden Gate. Na prova aí depois você vem para o OCM, onde você vai usar todos esses conhecimentos, tirando do Golden Gate. Você vai usar os conhecimentos de OCP e do DataGuard e de Cluster, tá, pessoal? Então, perceba que é um negócio bem mais complexo. Tem que se planejar, né, estudar bastante, organizar financeiramente para poder sair do país, para poder fazer a prova, organizar para poder fazer os 2 cursos que ele precisa ter aqui. Tá? Então, percebam que é uma certificação mais complexa, tanto na questão de conhecimento quanto financeira, mas que é bastante reconhecida pelo mercado. Tá? Você ser OCM é uma coisa que, assim, no Brasil quem é OCM? Você vai ser reconhecido dessa forma. Tá? Então, só para vocês entenderem essa dinâmica do OCM. E a outra certificação que eu vou trazer aqui são as certificações do OCI, tá? E aqui eu deixei o link para vocês. Uma coisa que já começo aqui falando de uma coisa interessante, que é o quê? Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 29 de setembro e a Oracle está com o Free Certification for OCI, tá? Todo ano a Oracle, pessoal, desde que lançou o OCI aí, que é a cloud, né, a nuvem da Oracle, eles disponibilizam ali um período do ano onde você pode tirar todas as certificações de graça, tá? Você pode tirar as certificações do OCI de graça. O que você é, pessoal? É o Oracle Cloud Infrastructure, ou seja, a nuvem da Oracle, tá? Essa nuvem tem aí, sei lá, uns 5 ou 6 anos, não sei exatamente. E aí, de alguns anos para cá, eles começaram a fazer isso. Eu estou gravando esse vídeo aqui no finzinho do período, inclusive, né? 29 de setembro de 2023. Vai até amanhã. Se eu quisesse fazer essa certificação, eu ainda teria tempo aqui, né? Um diazinho estudando e tudo mais. E aí você tem as certificações tanto do OCI aqui, ó, da certificação do próprio Infrastructure mesmo, tá? Aqui embaixo ele vai listar pra gente quais são, ó. Foundations, tem aqui também o Professional e tudo mais, os Professionals, tá? É bem bacana. E uma coisa que aconteceu esse ano é que algumas provas eles estão disponibilizando em português, olha aqui, ó, Brazilian Português, tá? Não são todas, mas algumas provas você consegue fazê-las em português. E é bem bacana, porque antes não tinha essa questão, você fazia tudo em inglês. Então, para quem não tem muita facilidade com inglês, alguma das provas, aqui eu estou mostrando a do Autonomous, não, do Foundations, mas tem aqui, ó, quando eu venho aqui para a parte de database do própria Oracle aqui, ele vai... tá, eu tinha clicado. Tem as do OCI, tem as do Database. Database tem o Foundation, tem a do Autonomous, tá? Autonomous Database, né? Um lançamento da Oracle aí recente. Então, só que algumas tem, algumas não. Do Autonomous não tem em português, a do Foundation tem em português. E se você vir aqui as do OCI mesmo, da Cloud, ó, Foundations Associate tem em português. OCI Architect tem em português também, ó. OCI Architect Professional tem em português, certo? Aí só vocês virem aqui, ó. CI DevOps tem em português, Data Science tem em português, ó. Observability tem em português também. Algumas das provas já você consegue fazer em português, tá, pessoal? E aí é bem bacana, porque você vai, por exemplo, eu escolhi aqui fazer o Foundations, né? Você vai lá, tem um curso, certo? No final do curso você consegue agendar sua prova de graça. Tem até uma certa quantidade de tentativas que você pode fazer, tá? Se você, não passei na primeira, não consigo mais. Lá na primeira vez que eles fizeram isso, era só uma tentativa. Agora você pode ter 3 ou 5, se eu não me engano. Tá? Quem souber aí atualizado pode ajudar a gente nos comentários também. Tá? Então, o certificado de OCI, as certificações de OCI também, pessoal, são bem interessantes, né? Porque a Oracle está batendo bastante nessa tecla e fortalecendo bastante. Tá? Tudo que você sabe de banco ainda funciona da mesma forma no OCI, tá, pessoal? A Cloud ele resolve um problema de infraestrutura, né? Ou seja, de recurso mesmo, de escalabilidade de hardware, né? Preciso de mais disco, ele toma. Preciso de mais CPU, toma. Preciso de mais memória, toma.
assim que funciona. Mas a parte de arquitetura e de teoria de banco mesmo funciona da mesma forma, tá? O OCI ele vai resolver um problema de infraestrutura. Então, mas é uma realidade, muitas empresas estão no OCI, tá, pessoal? E aí você precisa saber um pouquinho ali, né, para poder lidar com o ambiente em um OCI, tá, pessoal? Só, pelo menos ali, né, sabendo as coisas da console e tudo mais, para facilitar algumas coisas, é bem interessante você tirar, tá? É uma certificação até certo ponto reconhecida pelo mercado, tá, pessoal? Não diria que posso começar com certificações do OCI? Eu falei, pode, claro que pode. Talvez inicialmente ali você não seja tão reconhecido assim, mas vai te ajudar bastante, tá? Quem já é OCP, recomendo fortemente tirar essas certificações aqui, tá? Eu tirei alguma, esse ano eu não fiz nenhuma, no ano de 2023, mas anos anteriores eu fiz e eu tenho algumas, tá? É bem legal e é bem interessante você ter isso no seu currículo. Beleza? Então o OCI tá aí para isso, tá, pessoal? É uma realidade, é importante você saber lidar com ambientes no OCI, no banco de dados Oracle no OCI, tá? E a outra certificação é a certificação de Exadata, pessoal. Eu deixei aqui o link também para vocês. Por que eu trouxe especificamente de Exadata, pessoal? Porque Exadata é uma realidade aí muito comum no mercado, tá? Em ambientes mais complexos, organizações maiores, é uma certificação, um recurso, né? É uma máquina, na verdade, né? O tamanho de uma geladeira, que você tem ali um maquinário criado exclusivamente para lidar com o banco de dados Oracle. Tá? Então, você tem o Exadata. Eu trouxe aqui, se você achar interesse conveniente, tirar a certificação, né? Porque é uma coisa, fatalmente, você vai ter contato, tá? No início aí de carreira ou até mesmo depois, não tem como, né? Muitos ambientes complexos vão estar com essa máquina, com esse produto Exadata, tá? Eu trouxe aqui para vocês a certificação do Exadata X9, tá? Implementation Specialist. Se eu não me engano, neste momento o Exadata está na versão X10, tá? Lançou recentemente, inclusive pela Oracle, se não me engano. Mas eu ainda não achei a certificação específica do X10, tá? Como o X9 é a mais atual, né, digamos assim, antes do 10, e aí foi a que eu achei que eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Então, tem aqui, né, você tem a trilha de certificação, tá? Aqui você faz uma prova, a EZ0902, tá? Você passa no exame, você é um especialista em Implementation Exadata. Tá? Aí os tópicos dessa prova, né? Uma prova de múltipla escolha, você tem 90 minutos, ou seja, 1h30, 60 questões, um passing score de 64% para você ser reconhecido como Implementation. Tá? E aí você pode fazer né? Você pode solicitar o exame e aí tem os tópicos aqui que são abordados, né? Então você tem aqui, ó, a arquitetura do Exadata e as capacidades chaves, né? Você tem aqui também implementation, né? A máquina e o plano de implementação, né? O ECA, o EDA, aí tem todos os subtópicos, né? Você tem instalação da máquina, você tem a integração dela, tem a parte de configuração e administração, a parte de segurança, a parte de troubleshoot, a parte de monitoramento também, update do Exadata, né? E atividades de manutenção. Então, os tópicos aqui, vários subtópicos, né? Apesar de parecer uma prova pequena, né, pessoal, mas deve ser uma prova bem complexa. Eu já dei uma olhada em algumas coisas sobre a certificação do Exadata. É bem interessante, tá? Como é um produto específico, né, você tem várias nuances e particularidades sobre o Exadata em si. Você precisa ficar atento e estudar bastante para poder tirar essa certificação, tá? O ideal é que eu recomendo que você já tenha algum tipo de contato com o Exadata, caso você queira tirar essa certificação. Tá? Mas por que eu estou trazendo ela, pessoal? Porque você fatalmente vai ter contato com o Exadata aí, tá? No mercado. Digamos assim, é muito comum ambientes complexos, né? E aí para um DBA Senior, você ter o contato com o Exadata é muito comum mesmo, tá? Você lidar com cenários, ambientes complexos com o Exadata. Tem outros produtos também, tá, pessoal? Eu estou trazendo o Exadata porque é uma coisa que eu percebi que tem bastante no mercado, mas tem também o ODA, né? O Oracle Database Appliance, tem o Supercluster e tudo mais, tá? Podem ter ambientes que você tenha contato também. E o detalhe do Exadata é que a Oracle implementou ele como Exadata, né? ExaCS e ExaCC, né?
Cloud Customer, que é o quê? A organização compra a máquina e a máquina chega lá na organização. A geladeira zona lá do Exadata chega lá. E o Cloud Service, Exadata Cloud Service, que é o quê? Você contrata o Exadata, mas você tem a máquina, só que a sua máquina fica lá no data center da Oracle. Tá? E aí você acessa os recursos do seu Exadata pelo OCI. Tá? Eles integraram a máquina com o produto com o OCI e você acessa seu Exadata, que está lá no data center da Oracle, pela interface do OCI. Tá? É bem interessante. E aí algumas coisas de manutenção fica toda a cargo da própria Oracle. Né? No XACC, o Cloud Customer, algumas coisas podem depender mais de você, outras menos da Oracle, vai depender do contrato, mas se você está no Oracle, no Exadata CS, Cloud Service, é bem interessante porque tem algumas facilidades em relação a isso. Tá? Em um outro vídeo, se você tiver interesse aí, deixa nos comentários, tá? Eu posso trazer mais coisas sobre esses dois tipos de produto do Exadata, tá? XACC e XACS. Beleza? Só para vocês um comentário rápido aí, só para vocês terem um pouco da noção desses dois caras, tá? Então essas são as certificações, tá, pessoal? Como eu mencionei, né? A gente está olhando aqui as coisas sobre a ótica da certificação, né? Então essas 3 certificações aí seria o terceiro nível, digamos assim, né? Eu falei lá do OCP, digamos assim, o Oracle, DBA Oracle Junior. Falei um pouco das experts especialistas, né? DataGuard, Hack e Golden Gate ali para você ser um pleno. E aí eu coloquei aqui, né? O DBA Oracle Senior, tá, pessoal? Você chegando aqui nesse terceiro nível, né? Esse terceiro vídeo aqui que eu tô falando que é basicamente um terceiro nível para você ser um DBA Oracle Senior. Pessoal, novamente esclarecendo, tá? Eu mencionei tudo isso aqui sobre a ótica da certificação, tá bom? Não estou mencionando aqui o fator tempo, e eu sei que o fator tempo é extremamente relevante, porque o fator tempo te dá experiência, e a experiência te credencia sim a ser um DBA Oracle Senior sem nenhuma certificação, concordo plenamente, tá? Eu conheço DBAs que não tem nenhuma certificação e os caras têm muito tempo de mercado e são seniors, por quê? Porque eles se fazem valer pela experiência. Já tiveram contato com tanta coisa, que os caras já fazem as coisas com a mão nas costas. Tá? Então, novamente, eu não estou levando aqui em consideração o fator tempo. Tá? Fator tempo. A experiência é muito relevante. Eu só estou observando aqui as coisas pela ótica da certificação. Você falar para Felipe, o DBA Sênior, que certificação ele tem que ter? No meu ponto de vista, e aí realmente é uma opinião muito pessoal, mas baseado no que eu vejo, você deveria estar nesse aspecto aqui de certificações. Ir para essas certificações. Tá? Mas o fator tempo te credencia a ser um sênior também. Tá, pessoal? Vou deixar isso bem claro aí para não ser confundido. Tá? Eu só sou sênior se eu tirar as certificações? Não, pessoal, não. Eu só estou observando aqui esse aspecto do DBA Oracle Sênior pela ótica das certificações. Tá? Então, aqui, né, a importância, né? Um maior nível de aprendizado. Se você chega aqui e está estudando sobre o CI, OCM, Exadata, pessoal, você está em um nível de aprendizado muito mais alto, muito mais complexo, tá? Você está exigindo muito mais de você. Então, aprendizado de recursos mais específicos, né? OCM, OCI, Exadata. O OCM, na verdade, é uma continuação, né, da sua evolução em banco de dados. O OCI é porque a gente tem a cloud da Oracle, né? E aí o produto da Oracle está sendo vendido lá, então é importante você saber. E o Exadata, que é a machine, né, a máquina mais, né, digamos assim, mais relevante da Oracle aí, que você vai ter mais contato, tá? Então, por isso que recursos específicos, né? Skills escassos no mercado também, tá, pessoal? Principalmente ali, o OCM nem se fala, né? Porque vocês viram a complexidade que é para você poder tirar. Então, assim, não é só ter o conhecimento, né? Tem a questão financeira também, que pega bastante. Você vai precisar despendiar um recurso financeiro muito grande para poder fazer essa prova. O OCI está mais fácil, né? Até porque tem as provas grátis. E o Exadata, pouca gente vai ter essa certificação que eu mencionei aqui, tá? Então, assim, são realmente skills escassos do mercado e o reconhecimento e a remuneração também vai vir junto, tá? Se você tirar essas certificações, né? E souber fazer, de fato, manipular aqueles produtos. Então, o reconhecimento ele vai vir e, consequentemente, a remuneração, né? E aí, consequentemente, também, se você tem essas certificações, você vai se tornar mais seletivo, né? Não vai ser qualquer vaga que você vai se candidatar. Tem que ser uma vaga que você considere que seja realmente relevante e compatível com aquele nível de conhecimento e de entrega que você tem.
Então é importante vocês avaliarem isso também, né? Afinal, é uma faca de dois gumes, pessoal. Não é só a empresa que está selecionando, você também pode selecionar. Não tem nenhum problema em observar as coisas dessa forma, tá? E aí eu coloquei, né, DBA Oracle Senior, como eu tinha mencionado com vocês. Isso é uma coisa que eu considero aqui, né, sobre a ótica da certificação, tá? Ali você DBA Oracle Senior, tá? Mas novamente, pessoal, eu estou apenas olhando pela parte da certificação. Posso ser um DBA Oracle Senior sem ter nenhuma certificação? Claro, perfeitamente, pessoal, como eu mencionei. Eu tenho amigos conheço pessoas que são DBA Oracle Senior e não tem nenhuma certificação, mas o pessoal entrega, eles sabem, se fazem valer pela experiência e pelo tempo de mercado que eles têm, tá? Então, e aí é o melhor dos dois mundos, né? Você ter o tempo de experiência mais a certificação, tá? E eu até acho mais sugestivo você tirar a certificação, né, depois de um certo tempo, porque aí você vai estar se valendo ali daqueles conhecimentos que você tem, né? Você vai estar ratificando e mostrando para o mercado. Olha só, pessoal, eu tenho essa certificação, eu sei manipular esse recurso, esse produto. Então, isso vai te dar te credenciar de uma maneira melhor na busca de novas vagas, no reconhecimento e tudo mais. Beleza? Então, para esse terceiro vídeo, em relação à certificação, eu trouxe essas três, que eu achei considerei as mais relevantes aí, do que eu tenho visto no mercado atualmente, tá? Então, espero ter esclarecido um pouco mais com vocês essa questão, tá bom? E aí, né, se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí nos comentários, a gente vai trocando uma ideia. Se eu falei alguma coisa errada também, manda aí, que a gente vai trocando uma ideia. Não tem problema nenhum falar que eu passei alguma informação equivocada aqui, tá? Então, mas só para... Isso aqui, a ideia é mostrar para vocês, instruir vocês, para que vocês saibam que pelo menos essas certificações existem, né? E aí, caso vocês tenham interesse, ir atrás e fazer, né? Acho que é um passo importante na evolução do conhecimento de vocês aí. Beleza? Então é isso, pessoal, falamos aí dessas certificações, né? Essa definição aí também um pouquinho do DBA Oracle Senior, que eu trouxe aí para vocês, né? Falei da certificação de OCM, OCI e certificação de Exadata, tá bom? Então espero ter ajudado aí vocês na compreensão um pouquinho a mais dessa parte da certificação, tá? Dessas especializações, certificações específicas, né? Para produtos específicos, coisas específicas e tudo mais, tá? Então, novamente, pessoal, ritual padrão. Se você chegou até aqui e esse conteúdo é interessante para você, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Aciona o sininho para receber notificações de novos vídeos. Conto com a força de vocês aí para fazer esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas, né, possíveis que têm interesse aí em saber como é que são as certificações do Oracle e tudo mais, tá? Conto com a força de vocês. Então é isso, beleza? Então, valeu, falou e até mais, pessoal.